Shalom, shalom, Berurim Rabaim. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez nesse dia novamente ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. Hoje novamente acordamos, levantamos com o cenário global que parece que está esquentando mais ainda. Mesmo que pareça que as contradições estejam diminuindo, mas de fato é que muita coisa ainda está para vir, muita coisa ainda está para ser revelada, né? E esse cenário ainda ferve com sinais claros de que estamos em dias que precisamos buscar de Deus discernimento espiritual e um discernimento espiritual profundo. Nos últimos dias, os Estados Unidos, sob o comando do presidente dessa nação, dos Estados Unidos, lançaram, nós assistimos, nós acompanhamos, você assistiu, você acompanhou, eles lançaram ataques precisos, ataques cirúrgicos contra instalações no Irã, numa ação coordenada com o governo de Israel. A mais recente operação, chamada Operation Midnight Hammer, destruiu locais estratégicos como a usina de Fordow, Isfahan e Natanz. Fazendo assim, depois disso, o que veio a acontecer, o que sucedeu foi que isso reacendeu o conflito geopolítico dos bastidores que ainda estavam ardendo em chamas por conta de alguns conflitos anteriores. Em resposta, o Irã lançou centenas de mísseis contra cidades israelenses, por todos os lados nas notícias, resultando em dezenas de mortes, infelizmente, e um alerta vermelho global. Principalmente os Estados Unidos está debaixo de um alerta vermelho global. Os Estados Unidos está debaixo de um alerta vermelho. Esse embate direto entre Israel e Irã está tendo repercussões que vão muito mais além do Oriente Médio. No vídeo anterior, nós falamos muito sobre o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20 a 30% do petróleo mundial, e esse estreito ainda está no impasse de pode ser ou não fechado a qualquer momento. E essa semana, procurando informações, pesquisando, lendo, eu fiquei sabendo que, se caso o Estreito de Hormuz for fechado, ele não poderá ficar fechado por mais de 72 horas. Por quê? Porque o próprio Irã ele vai sofrer com esse fechamento. Então, até aí não sabemos como vai ficar essa situação. Então, o que significa? O que significa que o petróleo... O que significa de fato é que o petróleo, se caso houver o fechamento, ele pode ultrapassar os $100, o valor do barril, 120, 130 dólares. Mas aí fica a questão, por quanto tempo? 72 horas? 24 horas? Quanto tempo vai durar esse fechamento? Mercados podem, com isso, virem a colapsar, empresas podem quebrar e o cidadão comum, como sempre, vai pagar a conta dessa situação que está já há dias em disputa, né? Já estão ainda há dias discutindo esse assunto. Agora, a Europa ela já está em estado de alerta, sempre esteve observando de longe e agora mantém o estado de alerta. A OTAN, essa semana, reativou protocolos de defesa e voos comerciais estão sendo redirecionados. O risco de um ataque cibernético pode acontecer, está não que previsto, mas está cautelosamente sendo esperado, né? Então esse ataque pode ser coordenado por potências como, já sabemos, a Rússia e até mesmo o Irã, que é cada vez mais discutido nas salas. Esse assunto é cada vez mais discutido nas salas de diplomacias na Europa. Enquanto isso, tem um outro assunto que eu quero compartilhar com você, que você não sabia, mas vai saber agora, vai saber hoje. Eu vou falar
com você de um assunto que quase ninguém fala, quase ninguém sabe. Mas antes, porém, eu quero pedir para você que está chegando aí agora, que já chegou, por gentileza, deixe o seu joinha, deixe o seu like, compartilhe, isso é bom, isso é importante, isso faz o canal crescer, traz robustez para o canal, nos fortalece. E o que também é muito importante e interessante é que muitas pessoas que nos assistem ainda não estão inscritas no nosso canal. Faça isso agora, está aí logo abaixo o botão de inscrição, se inscreva, subscribe, e fazendo assim você vai continuar nos ajudando a impulsionar, né, a nos dar condição para podermos vir aqui e compartilhar com vocês notícias do campo histórico, geopolítico agora, e claro, sempre foi trazendo uma perspectiva bíblica para iluminar o seu caminho. O salmista disse nos Salmos 119, verso 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha, muito obrigado, pessoal, se inscrevendo aí, tem aí no canto da tela, tá? Tem aí um QR Code. Aliás, tem 2 QR Codes aí na tela para você. Um que vai indicar os nossos conteúdos, temos e-books, PDFs para que você possa estar informado sobre alguns assuntos que a gente fala, que a gente discute. Está aí no meu canal, está aí na nossa loja virtual. E também nós agora temos um grupo de WhatsApp que você que quiser estar por dentro, sempre de assuntos interessantes. Eu sempre trago durante o dia algumas matérias, algumas implicações importantes. Está aí no canto da tela, é só você apontar o seu celular para o QR Code e se tornar membro, aliás, fazer parte do nosso grupo, da nossa sala de bate-papo aí do WhatsApp. Ninguém vai te perturbar, só mesmo o administrador vai ter a condição de estar enviando mensagens ali, mas você vai ter o meu contato pessoal, você pode me enviar mensagens no privado, você pode me mandar mensagens em particular, tá certo? Então vamos lá, eu quero falar agora de um assunto que nem todos na mídia ainda estão falando. É sobre a Índia e o Paquistão. Você sabia que a Índia e o Paquistão continuam um conflito silencioso, porém esse conflito é letal, travado com drones e muita munição pesada. Um conflito tecnicamente, basicamente, muito tecnológico entre essas potências. Olha, novamente, eu aqui estou falando para você a matéria, trazendo o conteúdo, e eu fico tentando com muita cautela pronunciar algumas palavras para que, com cuidado, para que isso não venha prejudicar o nosso canal, tá? Então vamos lá, voltando a falar sobre a Índia e o Paquistão. Mas tudo isso, a pergunta é apenas uma ação? Tudo isso é em torno da geopolítica? Ou será que de fato estamos vendo algo maior e mais profundo acontecendo nos bastidores do invisível? Olha, essa questão da Índia e do Paquistão estarem travando um conflito silencioso, sem que ninguém saiba, sem que ninguém perceba, né, com drones e munição pesada, é algo que lá na frente, se vier à tona, vai trazer uma consequência muito grande, né? Então vamos estar atentos. Olha, que os nossos olhos estejam fitados também, voltados para a Índia e o Paquistão, tá bom, gente? Porque a gente às vezes nessa cortina de fumaça fica só fitado os olhos em Israel primeiro e depois o Irã, porque é o conflito imediato, é o conflito atual, recente, e os Estados Unidos. Mas nós não podemos esquecer da Rússia, nós não podemos esquecer da China, nós não podemos esquecer da Índia e nem do Paquistão. Outro fator importante, outro local onde os nossos olhos devem estar fitados é na Europa. Por que na Europa? Na Europa, a Europa está em estado de alerta. Foi publicado essa semana que Moscou está com as antenas ligadas, enquanto os olhos do mundo, eu volto a dizer,
a cortina de fumaça. Parece que tudo é feito de forma proposital, não sei, é uma especulação. Mas fique atento, não se confunda, não perca o foco com essas fumaças, com esse jogo de fumaça, né? Com essa distração que está sendo causada, né? Enquanto os olhos do mundo estão voltados para o Oriente Médio, essa cortina de fumaça, né, que está soltando aí com Israel e Irã, travando uma batalha de forças visíveis, né? Por enquanto, esse conflito é visível, estamos vendo, né? É uma batalha visível, mas também é uma batalha espiritual. Porém, a Rússia, né, e o Paquistão e a Índia, eles se movem de forma silenciosa, estratégica e, gente, perigosa pelos bastidores, por detrás dos bastidores ali na Europa, né? A Ucrânia, em contrapartida, em recentes pronunciamentos, alertou que Vladimir Putin pode aproveitar do caos do Oriente Médio para abrir novas frentes de pressão contra a Europa, seja por meio de desestabilização militar direta, como nas regiões fronteiriças, né, com a Polônia, a Moldávia ou até mesmo a região do Báltico. Ataques cibernéticos podem acontecer, surgir em massa, estejam sempre atentos, preparados para isso. Tem um canal que eu indico para você aqui, que é o canal do Daniel Lopes. Ele fala muito sobre geopolítica e tecnologia AI, essas questões que estão envolvidas em ataques cibernéticos, entre outras coisas que podem acontecer, como por exemplo um apagão tecnológico, um apagão cibernético em massa, tá? Isso é muito interessante, a gente estar atento e ficar a par, ciente do que está acontecendo e do que pode também vir a acontecer. A Europa, eles estão fazendo alianças com regimes islâmicos radicais, você não sabia disso, né? Mas já estou falando, a Europa sorrateiramente, na surdina, calado, estão fazendo alianças com alguns regimes radicais, ampliando esse sistema de guerra híbrida, digital, tecnológica. Muito atenção a isso. Tá? Uma manipulação do fornecimento de gás. Há um tempo atrás ouvimos isso, que a Rússia ia fechar, né? Então, especialmente quando o inverno europeu se aproximar, eles vão tentar o máximo fazer disso uma chantagem, tá? Então, muito atento a esses detalhes também. Enquanto o mundo, outra questão importante que eu quero trazer para você, enquanto o mundo ora por paz em Jerusalém, e isso é bíblico, né? A Bíblia diz: orai pela paz de Israel, eu abençoarei aqueles que te amam, né? Enquanto o mundo ora por paz em Jerusalém, Israel, nós como cristãos devemos fazer isso, é bíblico, é um mandamento, é uma ordem bíblica. O urso russo marcha pelas florestas da Europa. O que é isso? Isso é um jogo estratégico que está sendo jogado. Vladimir Putin não quer apenas territórios. Ele quer moldar uma nova ordem mundial multipolar, onde o Ocidente, especialmente os Estados Unidos e a OTAN, perdem o seu protagonismo. Ele quer tirar eles do mapa, ele quer tomar o controle total. E para isso, o que ele faz? Ele utiliza todos os meios, todos os recursos que ele tem à disposição. Ele faz conflitos convencionais, narrativas políticas, ele traz uma desinformação digital, ele tem o acesso à espionagem e acordos tecnicamente, praticamente subterrâneos, escondidos, sorrateiros, que ninguém vê. Muita gente entrando aqui, obrigado, pessoal que está acessando aí o nosso link, o QR Code para se tornar membro, não, para fazer parte do grupo do WhatsApp, tá bom? E hoje o mundo inteiro está focado no conflito entre Israel e Irã, com os Estados Unidos envolvidos, abrindo espaço para ações paralelas sem grandes reações
imediatas. Veja bem, observe só, olhe para mim, preste atenção no que eu vou dizer para você. O profeta Ezequiel, no capítulo 38, ele descreve a formação de uma coalizão contra Israel, tá? Contra Israel, liderada por Gog da terra de Magog, que muitos estudiosos tradicionais associam essa coalizão, esse grupo, esses países, à região da Rússia. Tem no canal aí um vídeo que eu falo somente sobre o conflito Gog e Magog. Existem dois conflitos Gog e Magog. O primeiro, de Ezequiel 38 e 39, e o de Apocalipse, o que vai desembocar lá na frente, consecutivamente, com o conflito do Armagedon. Então são duas coisas bem distintas. Agora, falando de Ezequiel 38, o texto de Ezequiel 38 diz o seguinte, vou colocar na tela para você. Filho do homem, volve o rosto contra Gog da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Ros é entendido por muitos intérpretes com referência antiga ao povo russo, ou seja, os movimentos de Moscou não são apenas geopolíticos, mas os movimentos, os acontecimentos que acontecem em Moscou são acontecimentos proféticos. Por isso é importante todos nós ficarmos de olho neles também. E enquanto Jerusalém se torna novamente o centro das atenções, como sempre acontece às vésperas de grandes eventos escatológicos, os bastidores continuam se movimentando. Mais uma vez, e isso é importante eu ressaltar, eu preciso dizer para você que o nosso intuito é estar trazendo para você, mesmo que seja assuntos históricos, geopolíticos ou qualquer outra coisa, a nossa base, a nossa fundação, nosso fundamento está na palavra de Deus. Por isso, mais uma vez, eu quero vir aqui para dizer para você o seguinte: não se distraia com o superficial. Muito cuidado para essa cortina de fumaça que pode estar acontecendo um foco aqui, outro acolá. E isso pode estar, sim, de fato acontecendo para distrair, enquanto algo por detrás está se desenrolando para que ninguém saiba, para que ninguém veja de fato. Por isso é importante, sim, estarmos atentos às notícias, a notícia saudável, a notícia fidedigna, verdadeira. Muito cuidado com as notícias que você ouve, que você escuta, que você vê. Muito atento. Busque informações que são verdadeiras. Pastor, mas aonde buscá-las? Eu vou colocar para você, talvez na descrição deste vídeo, alguns links de alguns informativos, de alguns locais, de algumas fontes que eu sempre busco pesquisar, porque nelas eu confio mais. Não que eu não confie totalmente, mas eu confio um pouco mais. Podem me trazer um pouco mais de segurança e certeza. Então, mais uma vez, não se distraia com o que é superficial, com as cortinas de fumaça. Ore com discernimento profético. Gente, é hora de orar com discernimento profético. Pedir a Deus, Deus, me dê discernimento, não me deixe desatento, não me deixe desapercebido. E Deus o te revelará, Deus vai te revelar, tá? Entenda que muitas vezes o que parece distante, como por exemplo, nós mencionamos aqui o caso da Ucrânia ou até mesmo da Polônia, pode tocar diretamente o mundo de uma forma geral e você às vezes não está percebendo isso, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. Muito atento, seja sóbrio, seja vigilante. Leiam, estejam atentos, meditem na palavra de Deus. Vou dar para você aqui pelo menos 3 livros da Bíblia que você tem que ler. Ah, pastor, eu tenho medo. Não é hora de ter medo, é hora de se alegrar, de se exultar e de estar ciente, consciente
do que está acontecendo, é algo que já fora profetizado, já fora dito, foi deixado para nós nos testamentos, na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então leia o livro de Daniel, veja ali as profecias reveladas a Daniel, leia o livro de Ezequiel, em especial capítulo 38, capítulo 39, são os dois capítulos que eu tenho mencionado sempre aqui, e é claro, leia também o livro de Apocalipse, principalmente o capítulo 20 de Apocalipse, capítulo 10 de Apocalipse, são livros que vão deixar você inteirado, alertas, desperto, acordado para o que está acontecendo. Entenda isso, que o mesmo Deus, isso é importante, tá? É importante que o mesmo Deus que revelou os sinais nos tempos do fim, tá? Também ele nos deu promessas eternas. Vou repetir. O mesmo Deus que revelou os sinais dos tempos para os tempos do fim, esse mesmo Deus, ele nos deu promessas, ele deixou promessas para nós. Ainda que tudo ao nosso redor se estremeça, as Escrituras nos diz, Mateus capítulo 24, verso 6, quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. O propósito de Deus, meus amados, não é pânico, não é deixar você assustado, com medo, mas o propósito de Deus é o preparo espiritual para o seu povo. É hora de termos as nossas lamparinas, as nossas candeias cheias de azeite, porque há um grande clamor, e o clamor é esse: aí vem o noivo. Enquanto o mundo se divide em alianças políticas e militares, nós, como igreja, nos unimos em fé, esperança e amor. Porque mesmo em meio ao caos, às dificuldades, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo curas, Jesus ainda está curando, está acontecendo salvação, Jesus ainda está salvando, a redenção, o poder salvífico de Jesus ainda está operando na terra, na pessoa do seu Espírito, trabalhando para todo aquele que invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz, e aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então, amados, eu concluo dizendo, o que está acontecendo entre Israel, Irã e os Estados Unidos é algo que já fora dito, já fora profetizado, e mesmo que essas peças, como por exemplo os Estados Unidos, você não as veja, como alguns países você não os veja no contexto bíblico, mas são projetos de Deus para concluir aquilo que ele já planejou e já determinou. Agora eu fico mais uma vez com uma pergunta para você. Será que você está vendo apenas o lado da crise geopolítica, ou será que você está vivendo, experimentando os capítulos finais dessas profecias bíblicas? Eu quero que Deus abençoe sua vida, continue guardando você, sua casa, seu lar e a sua família hoje, agora e para todo o sempre. E eu encerro dizendo mais uma vez, Shehi Elechayom Tov, Nitrae Shavuah Haba, Leitraot, Shelohim Ivare Otra.